Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para realizar a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, onde o Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vem nos trazer lições valiosas. E a lição de hoje, ela é a de número 84. Somos de Deus. Nós somos de Deus. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos nesses velhos conflitos do sentimento que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando a luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Somos de Deus, e a passagem que Emmanuel pega, né, do Evangelho, é uma passagem de João, que está no capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos possibilita, né, desde o momento que nós fomos espíritos criados, simples e ignorantes de conhecimento, né, que nos dá a possibilidade do crescimento contínuo, da evolução necessária, e é óbvio que nós sempre temos que louvar nosso Pai, que é Deus, e nessa lição, dentro das diretrizes que Emmanuel trabalha, ele vai realmente nos despertar bastante conteúdos, né? Bastante conteúdos, bastante temáticas voltado para isso. E Emmanuel ele começa da seguinte maneira: não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Ele está tratando aqui, principalmente, o quão que nós, e aí vamos falar sobre a humanidade como um todo, e não como alguém individual, né? Mas nós, né, em grande parte da humanidade, ainda estamos muito ligados ao que é pequeno espiritualmente falando, ou ao que não dará, né, o caminho do amor, da benevolência e tudo mais. O que eu estou querendo dizer, que foi o que o Emmanuel quis nos trazer também,
é que nós estamos muito ligados ainda aos vícios humanos, né? Estamos muito próximos ainda do campo da maldade, estamos ainda muito ligados ao orgulho que nos é próprio, então nós estamos ainda muito nesse movimento. Reparem novamente, ó, não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam, né? Que nos puxa, que nos aproxima aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. É até interessante, né? Por quê? O que a sociedade, né? Os vínculos que nós temos, por vezes nos traz. Nossa, aquela pessoa se perdeu porque o círculo de amizades dela não era legal. Olha, foi aquela determinada pessoa que fez aquela outra, né, sucumbir. Ou então sempre procura-se encontrar argumentos e justificativas de algo de errado que acontece. E se nós, né, nos atentarmos bastante, inclusive nesse parágrafo de Emmanuel, na verdade, não tem ninguém junto com outro alguém que talvez seja diferente. Na verdade, ele ainda, Emmanuel, cita aí a questão do imantar, né? O que é o imã? Né? O imã é nada mais, nada menos do que realmente um componente, né, que se une, né? Se aproxima, ou até mesmo se repele, mas vamos falar na questão do juntar aqui, que foi o que Emmanuel quis nos trazer. Ele quis nos mostrar isso, que na verdade os nossos sentimentos, que o nosso coração está cheio, é o lugar na onde a gente vai se localizar, é na onde a gente vai, entre aspas, se sentir bem. Então é isso. Nossa, se perdeu nas amizades. Não, são iguais. Se encontraram, talvez, até, de outros tempos, trabalhando na mesma, né, no mesmo segmento do que estão desenvolvendo, né? Essas lições passadas ainda, eu havia mencionado como que isso acontece, né? Principalmente no campo do crime, né? Do crime terreno. Um irmão joga na ideia do outro que quer fazer maldade com determinada pessoa, com os pais, enfim, o outro simplesmente vai lá e compra a ideia. Quer dizer, estão percorrendo o mesmo trajeto, são afins das mesmas coisas, né? Esse grupo que eu faço parte aqui, estão acontecendo coisas que eu não compro. Então, você se afasta, né? É isso. É disso que Emmanuel, de vez em quando, né, nesse primeiro parágrafo, ele vem nos enaltecer isso. Essa questão ainda de, talvez nós, ainda se aproximarmos muito do que não é, né, saudável, do que não é legal, né? E isso acontece bastante. Mas Emmanuel continua. Apesar de nossa origem divina, porque nós partimos da criação de Deus, né? 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Nós somos de Deus, mas quantas vezes nós o deixamos distante, ou até mesmo nós não o cremos nele, né? Estou falando de humanidade, né? Olha, se afasta plenamente, se afasta do Criador, se afasta do Pai, se afasta de tudo o que pode nos trazer dentro de um campo, de um coração mais puro, né? Nos afastamos, literalmente, praticamente, nos afastamos de nosso Criador. E aí, talvez, numa dor extrema, até o busquemos. Mas talvez também, numa dor extrema, nos afastamos dele. Então, tantos pontos de vista, tantas realidades, né? A pluralidade das realidades de espírito de cada um
é tão grande, é tão enorme, e cada um com a sua percepção, cada um com a sua crença, cada um com o seu negacionismo, cada um com, sabe, é tanta coisa misturada, né? Somos tão plurais, né? Nas nossas realidades, que cada um enxerga, vivencia a prática que lhe compete, e por isso a importância de sempre buscarmos evoluir espiritualmente. Emmanuel, ele vai começar a elencar vários pontos aqui. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. E o orgulho é um grande entrave. O orgulho que nós carregamos, que nos faz nos perdermos, que brota inimizades na onde não deveria, né, ter, nos faz retrucar, nos faz nos vingar, né? É tanta coisa, né? É tanto objeto ruim que vem de dentro do orgulho, que inclusive essa repetição de reencarnações que nós temos, por vezes, cada ato mal, cada ato equivocado que nós já tenhamos executado, inclusive em outras existências, ele vem realmente de um orgulho. Normalmente está ali uma raiz orgulhosa. E por isso que nós precisamos a todo momento. E o orgulho, principalmente, ele vem ferir as relações. Ele vem ferir as relações. Isso começa dentro do próprio lar. Mas isso vai em vários outros círculos. Isso vai dentro do ambiente do trabalho. Isso vai no trânsito. Olha, o orgulho no trânsito, ele é um perigo iminente a todo momento, né? Então é uma coisa assim tão gigante. E o orgulho, ele não está relacionado diretamente com alguém ter bens, com alguém ter riqueza, com alguém ter conhecimento excessivo. Não, o orgulho, ele parte de todas as realidades. De todas as realidades, né? Por vezes, você tem um conhecimento e você, no seu orgulho desacerbado, quer que as outras pessoas, talvez, engula tudo que você tenha para passar, mas, ao mesmo tempo, aquele que é desprovedor de conhecimento e acha que está certo, nada o tirará da cabeça isso, né? Mesmo pelos sábios. Então, é tanto movimento, é tantas realidades realmente dentro do campo do orgulho também, que é extremo. É fato isso. Só que Emmanuel vai tratando de outros, ó. O egoísmo encarcera-nos o coração. Eu martelo isso a todo momento, e isso não quer dizer que eu não sou egoísta também. Mas, se pudermos dividir, vamos dividir. Se pudermos nos doar mais, vamos nos doar mais. Se eu tenho roupas, e aí eu estou falando no campo material, se eu tenho roupas que eu não utilizo mais, por que eu seguro? Estou falando no campo material, hein? Não estou falando nem no egoísmo moral. Estou falando no campo material. O egoísmo moral é mais ainda. Ah, Rangel, como seria um egoísmo moral? Por exemplo, vamos lá, vamos dar ideias, né, e tal. Um amigo na escola te pede um auxílio porque ele está querendo aprender. Aí, de repente, eu falo, faz o corre sozinho aí. Faz o corre sozinho. Eu faço pelo meu esforço, você faz pelo seu e tal. Mas vamos além. Entrou uma pessoa para trabalhar junto conosco. E talvez eu deixo de passar algumas informações para essa pessoa para ela simplesmente se perder, ou até mesmo não crescer no cargo, né? Ou até mesmo, se eu passar muita informação para essa pessoa aqui, ela vai tomar o meu cargo. Isso também é egoísmo.
Então, é tanto movimento que a gente tem que ficar tanto atento, né, com as nossas práticas, que, nossa, vamos ficar vigilantes com as mínimas práticas possíveis. Com as mínimas práticas. Porque se as grandes está difícil, vamos procurar pontuar aquilo que realmente consigamos enxergar, que ainda temos que, né, mesmo nas pequenas coisas, melhorarmos. Melhorarmos. Continua. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A vaidade, além de ser um campo tão perigoso para o espírito em si, ele é um campo perigoso para aquele também que é vaidoso para com os outros, porque chega a humilhar o outro pela sua vaidade que está lá em cima, né? Então, são tantos movimentos a serem considerados. A vaidade, nós temos mitologicamente falando, inclusive, várias histórias na onde simbolizam o quão a vaidade ela é nociva. A vaidade ela é nociva. Vejamos bem, vamos lá, para critério de estudo. Lembramos Chico Xavier, quando consegue visualizar a Marilyn Monroe, né, já desencarnada, né, no cemitério, se corroendo, né, porque o espírito ainda, mesmo não ligado no corpo, mas muito apegado ainda, sente até mesmo toda a decomposição do corpo, mas não queria, de um certo modo, ainda se desvencilhar dos laços que unia aquele corpo. Então, por causa do quê? Da vaidade, da beleza que ela carregava, né? E o quão que isso é complicado. Citamos somente esse caso porque é um caso que nos é passado, né? De tantos outros que provavelmente chegariam até nós por vias de comunicações espirituais. Mas e aqui na Terra? Como que funciona? Porque, de repente, a pessoa é tão vaidosa e se acomete, por vezes, talvez de alguma enfermidade, talvez de alguma doença, talvez até mesmo de um acidente, alguma coisa do tipo, que vai ter que mudar todo o seu contexto, toda a sua realidade. Reparem que provavelmente aqueles que nessa encarnação venham com algum tipo, né, algum tipo, seja qualquer for, né, de deficiência ou algo do tipo, pode ser que de uma outra encarnação, por um mau uso, é claro, mas talvez também como um caminho de aprendizado pela vaidade que por ora em outra vida ou outras vidas carregava. Para quê? Para aprender. Para aprender. E é assim, o mecanismo e a justiça divina funciona desse jeito, né? Isso não quer dizer que a gente não procure fazer o quê? Andar, né? Bem posturado, andar bem arrumado. Isso não quer dizer isso. A gente não pode se prender à vaidade como se fosse, né, realmente a última coisa que tivesse na vida, né? E não é, né? É importante falar isso, porque muita gente mistura, inclusive, ser humilde com, de repente, enfim, não se posturar, não andar, né, bem, né, vestido ou algo do tipo. E também humildade não é isso, não. Porque, por vezes, isso mistura com avareza. Então, a gente tem que ficar atento em vários campos para não se entregar a esses vícios morais que ainda a humanidade carrega numa realidade de plano de provas e expiações. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. Repito, a ambição inferior. Peraí, qual seria a ambição superior?
A ambição superior, ela seria espiritual. O que eu anseio, espiritualmente falando? Olha, eu anseio uma realidade, a evolução, né? Eu evoluir espiritualmente, eu fazer parte de realmente planos espirituais que possam colaborar em ajudar as pessoas, né? E é isso. Isso é uma ambição. Agora, a ambição inferior aqui é aquela ambição que está muito correlacionada a nós aqui, né? No plano terreno mesmo. Ah, eu tenho a ambição dessa coisa material aqui. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, porque talvez a gente... E lembre que a doutrina espírita ela não nos impede de ter riqueza, a doutrina espírita ela não nos impede de ter bens materiais, né? Ela não nos impede de forma alguma. O que nos chama a atenção da doutrina é como que nós nos comportaremos perante a isto tudo, né? E aí sim vem um ponto de atenção. Por isso que Jesus, lá na época, ele falou de uma maneira assim, né, bem literal mesmo, que era mais fácil o cabelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus passou isso como uma informação, né, usando analogia, para fazer despertar a humanidade naquele momento ali. Só que isso, ele vem trazer para nós também lições preciosas, né, 2000 anos depois. Ele vem nos trazer lições preciosas com relação a isso. Não é que ele fala, e repare que Jesus, ele não proibiu a riqueza, mas ele só fez o quê? Ele fez um adendo, né? Olha, toma cuidado, hein? Toma cuidado, porque ele não falou que é impossível o rico não entrar no reino dos céus. Ele não falou isso. Ele falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, Jesus, ele levanta uma pauta social e econômica que é para que nós fiquemos atentos ao que nós realizaremos com os bens materiais, com as riquezas materiais que nós, porventura, viermos ter aqui encarnados na Terra. Porque senão seria uma condenação. E não houve condenação em nenhum momento. Só houve realmente um adendo para que procure se comportar conforme moralmente estou ensinando vocês. Porque senão se perderão. E aí a gente tem vários exemplos também, né, de vivências desse tipo, né, de pessoas que estão avolumadas de dinheiro, que de repente levam um tombo, perde tudo, ou vive a chamada vida fácil, se entrega a todos os vícios terrenos, como álcool, drogas, e se perdem. Literalmente se perdem. E aí, quando chega no plano espiritual, que nós havíamos, de repente, se comprometido, através de um planejamento, fazer algo maior, de ambição superior, não, nós ficamos ainda daquele jeito, né? Pequenos ainda, espiritualmente falando, viciosos moralmente, principalmente. Então, olha que beleza que é essa lição que Emmanuel nos traz. Porque ele é um despertador. Como todas as outras, mas parece que dentro do contemplar e do complementar, cada lição dele vem se, né, juntando e fala, nossa, é mesmo. E aí a gente tem que ficar pensando, o que eu estou correndo atrás? Do que eu estou realmente sendo ambicioso? A gente tem que fazer essas perguntas aqui, nesse momento. Nós temos que fazer essa pergunta. O que eu busco? Será que eu busco realmente vai auxiliar ou vai, né, estacionar? Porque nós viemos aqui para realmente fazer os ajustes necessários para continuar em frente. Então nós temos que ficar bastante atentos e vigilantes, né? Por isso que Jesus sempre eu sempre reforço isso, né?
A vigilância e a oração é uma recomendação de Jesus para que nós possamos seguir em frente, bem atentos. Bem atentos. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. Olha, e é mesmo, hein? É mesmo. Eu já citei aqui uma vez, eu vou citar de novo, quando eu estava lá estudando na industrial, colegial, né? Na época era chamado de colegial, hoje é ensino médio, e eu fazia juntamente com o colegial, era tempo integral, né? O técnico em eletrônica. E lá em 94, porque toda vez minha mãe trabalhava numa escola, né, no Miranda, e eu saía da industrial, ia a pé até no Miranda, quando os horários batiam, encontrava com ela para depois a gente ir embora para casa. E uma vez eu estava muito revoltado, porque principalmente em 94, que eu cheguei, né, eu cheguei a mais de 100 quilos de peso, e eu estava muito revoltado com isso, né, comigo. Só que aí eu quis despencar na minha mãe, né? Falei, mãe, eu tô muito gordo, a culpa é da senhora, a senhora não para de fazer coisa gostosa, e eu como mesmo, e isso, e aquilo outro. Revolta, né? A revolta, ó. Vou voltar aqui. E olha que isso aqui é uma revolta que pode parecer pequena, mas não é, não. A revolta forma tempestade de ódio sobre as nossas cabeças. Ainda bem que a minha mãe não sintonizou com a minha inferioridade naquele momento. Minha mãe simplesmente, bastante calma, falou assim, ó, Rangel, alimento, comida, vai ter por toda a vida, em qualquer lugar. Quando você começar a trabalhar, você vai ter dinheiro. Se não tiver em casa, você vai comprar. Você vai ter que partir de você. Vai ter que partir de você, você vai ter que fazer uma vigilância aí na sua alimentação, né? Ela até falou, você sabe que tendência a gente tem mesmo, então vamos ficar firme aí e tal. Pronto. Aí eu falei, nossa, o que eu tô aprontando, né? O que eu tô aprontando? A gente já desde a doutrina espírita, desde pequeno, já estudando, já aprendendo, e mesmo assim caindo nesse campo de revolta. Essa revolta pode vir a qualquer momento. Essa revolta pode ser assim, e a gente faz uma nuvem pesada, né? Já citei várias vezes aqui. Tinha a hora que eu já vinha trocar uma torneira aqui, eu começava a brigar com a torneira, porque não estava dando certo. A gente se revolta, talvez, e aí eu falo humanidade, tá? A gente se revolta muito facilmente contra tudo, contra todos, e cai e vem uma nuvem imediatamente, já vem os irmãos ou irmãs que querem ver você nisso, né? Querem ver você nisso, e aí já auxiliam também, porque eu abri sintonia, né? Eu abri frequência, e assim você irradia tudo que não é legal ao ambiente na onde você está contextualizado. Fiquemos atentos com as pequenas, consideradas pequenas revoltas, com as médias, com as grandes revoltas. Por quê? Porque elas fazem também nos perdermos. E aqui, ó, reforça que Emmanuel ele utiliza até o termo de tempestades de ódio. Tomemos cuidado, hein? Tomemos cuidado, porque essas revoltas rotineiras, talvez, que surjam, que não se construa uma nuvem de ódio. A ansiedade fere-nos o ser. A ansiedade. Inclusive, no ambiente, né, que convivemos hoje, planetário, a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele faz parte, né, do nosso convívio. Isso vem, inclusive, talvez sendo construído de outras existências, e por isso que nós precisamos ficar bem atentos, buscar o que é de Deus, fazer os tratamentos que forem necessários aqui na Terra também, é essencial para controlar essa ansiedade e tomar cuidado com o que estamos ansiosos também, né? E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico. Nós acreditamos que nós somos isso daqui. E, na verdade, nós somos seres espirituais. Só que a gente se junta tanta matéria, né?
que a gente acredita que a verdadeira vida é essa que agora nós estamos vivendo. Sendo que a nossa vida ela é contínua e que nós passamos por um estágio de encarnados e desencarnados. E que a verdadeira vida mesmo é a do plano espiritual. Ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circundam representa empréstimos de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Entendemos que, então, aqui na matéria, que nos é ofertada, que nos é possibilitada, é tudo emprestado. Porque quando nós retornamos para o plano espiritual, o que vai levar? Vai levar o que de bom o coração construiu ou o que, inclusive, construiu de mal. Então, a gente precisa entender que esse lar que eu tenho aqui hoje, ele, um dia, né? Daqui quantos anos, vai ser de quem? Vai ser empréstimo para quem? E eu já vou estar no plano espiritual. E assim é a nossa sequência. E assim são os mecanismos. É assim. Entender. Entender que nós somos de Deus. Que nós somos seres espirituais. Que inclusive até as casas que nós teremos no plano espiritual, ele também vai ser algo que vai nos ser concedido. Mas o que é o importante é a realidade do espírito e o quanto nos esforçamos para ser melhores moralmente. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. É o momento do desencarne, que ainda ficamos perdidos. Ainda achamos que estamos muito aqui ainda. E por vezes nem vamos, né? Ficamos oriundos, né? Ou moribundos. Ficamos perdidos totalmente ali, né? E por isso que é tão importante esse preparo espiritual. Entender que o que nós temos aqui hoje é tudo emprestado. Que toda vaidade, egoísmo, orgulho que percorre aqui dentro de nós, aqui na Terra, a gente vai deixar para trás. Agora, carregar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Tudo lá para o plano espiritual é sinônimo de mais sofrimento. Por isso que a gente fica nas regiões inferiores, nas regiões umbralinas, ou não conseguimos nem, né, nos desprendermos do que temos aqui. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade, para que não nos faltem os frutos da experiência. Último parágrafo. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros de jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Estamos aqui agora, estamos encarnados. Reparem que Emmanuel nos orienta. Não desprezemos os companheiros de luta, as suas realidades, mas entender que tudo também é um campo de aprendizado. É tudo oportunidade de evolução. Evolução para com estes. E estes conosco. E a todo momento. Inclusive, está no Livro dos Espíritos a necessidade de nós vivermos realmente em sociedade. Por causa disso. Por causa desses consertos, desses reparos de relacionamentos que vêm conturbados de quanto tempo sabe Deus. Mas é importante entender que somos de Deus, somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. E Ele nos dará tantas oportunidades quanto forem necessárias, mas nos comprometemos a serem melhores. É difícil? Ainda tem um vício? Ainda tem alguma coisa? Mas a oportunidade não nos faltará. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada hora é um novo momento. Então nos esforcemos sempre. Seguindo Cristo, escutando Cristo, praticando o que o Cristo nos recomendou. E
trabalhando para Deus. Lembremos, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então, nos compromissamos e nos responsabilizemos por atos mais nobres, moralmente falando. A próxima lição do livro Vinha de Luz, número 85, Substitutos, e no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, né, nós estudaremos o livro dos Espíritos. Alguém quer comentar? Fique à vontade. Então, sigamos para o encerramento e conclusão dos nossos estudos de hoje. E antes de solicitar para o Fabiano realizar a prece de encerramento, elevemos novamente nossos pensamentos a Deus, com o intuito de nossos fluidos e energias possam colaborar para as irmãs e os irmãos aqui encarnados, que passam pelas provas e expiações, pelas doenças e enfermidades, pelos sofrimentos de todos os tipos e modos, seja levado para aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de repouso e acolhimento, nas casas de recuperação, aqueles que estão em condições de rua, enfim, para toda essa humanidade que ainda precisa bastante de fluidos benéficos, seja levado também para aquelas irmãs e os irmãos que desencarnaram, mas ainda não tiveram o despertar necessário para essa nova realidade, que possam buscar no campo da humildade o socorro fraterno e espiritual. Ao mesmo tempo, também aqueles que estão nos planos espirituais inferiores, os chamados umbrais, cada um na sua realidade, cada um no seu ponto de vista, que também possam ter a humildade e o despertar o bastante para aceitar o socorro espiritual necessário. E, por fim, seja levado àqueles que já estão nos hospitais espirituais, nas casas de saúde espirituais, que estão em recuperação, que a recuperação possa ocorrer tudo bem, para que também sejam mãos amigas no trabalho e na benfeitoria de Deus. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Muita paz e luz aí para você e para seus familiares. Tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, a Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela, a todos os nossos irmãos que nos acompanham no YouTube. E tenhamos um domingo e uma semana de bastante paz e luz, porque abençoados já sabemos que o somos. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Maria Laura! Oi, tenha um ótimo dia, gente. Muito Você bom. também. Minha mãe deu uma saidinha agora, ela estava ouvindo por boa parte, mas eu peguei hoje, que eu estava Tá aqui bom. também. Então tá bom. Tá tudo bem com você, né? Tá tudo certo. Então tá bom, então. Um abração. Beijo. Beijo. Bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.